É só olhar lá para fora, hein? É só olhar lá para fora e você vai perceber que a paz nesse mundo não tá garantida. Você sabe, tá rolando uma guerra na faixa de Gaza. Aliás, a gente pode até debater se é esse o termo. E a notícia mais recente, do nosso ponto de vista aqui no Brasil, é uma declaração do Lula. Ele andou dizendo lá que o que quer que esteja acontecendo na faixa de Gaza é muito semelhante ao Holocausto. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A gente vai entender o contexto dessa fala hoje, a gente vai, mas o foco de verdade mesmo vai estar numa consequência aparentemente menor dessa fala aí tão incisiva do Lula. É uma coisa que rolou na Câmara de Vereadores de Goiânia, Goiás. Colegas dizendo que não cabe a um chefe de Estado dar opinião sobre um conflito global, mas cabe ao vereador, né? O vereador de Goiânia. Essa mesma vereadora já chamou atenção nacionalmente antes, tipo quando ela foi enquadrada por uma bolsonarista, ou quando ela poderia ter sido enquadrada por uma bolsonarista. Como você, como cristã, apoia esses países? Se fosse um evento Bolsonaro, você não daria como segurança, já tinha retirado. E teve aquela outra vez em que ela teve que presidir uma sessão da Câmara de Vereadores em condições, digamos, adversas? O senhor não tem o direito de usar o parlamento goianiense para ofender, para insultar. Quem? Quem é essa mulher? Eu acho, mas eu acho muito mesmo, que você vai se interessar por saber. Então vem comigo. Vocês sempre me mandam alguma coisa, né? E aí, de quando em quando, alguns de vocês me mandam aí um vídeo de uma vereadora de Goiânia. Isso é importante, uma vereadora de Goiânia. Só que aí, chega um vídeo, chega 2 vídeos, chega 3 vídeos e uma vereadora de Goiânia vira pra mim a vereadora de Goiânia. Eventualmente, ela ganha um nome pra mim, Ava Santiago. E eu acho que depois de hoje você também não vai esquecer o nome. O que a gente tem lá? Bolsonarista interrompe evento do PT em Goiânia para questionar apoio de Ava Santiago a Lula. Ah, ela é do PSDB, isso aí aconteceu em outubro, durante a eleição. Vamos ver. Você, como cristã, você deve saber que os países em que os governos são comunistas, eles perseguem os religiosos, as igrejas e os cristãos. Como você, como cristã, apoia esses países comunistas? Mais uma demonstração dos medos incutidos nessas cabecinhas, né? O medo do comunismo e agora o medo de supostíssimos ataques ao cristianismo. O ex-presidente Lula, os aliados dele, todos aliados dele, os países são comunistas e defendem a perseguição do cristianismo. Eles destroem as igrejas, perseguem os padres, prendem e matam. Kenga, eu acho a sua pergunta muito importante. Se fosse um evento Bolsonaro, você não daria como segurança, já tinha retirado, mas vocês querem entender qual que é a pergunta? Tá, deixa eu ouvir. Comunista, muito pelo contrário. Fato histórico. Foi governado durante 12 anos pelo PT. Foi durante o governo do PT que o Silas Malafaia se tornou multimilionário, falando sobre a fé cristã em canais de televisão abertos, que são concessões públicas. Inclusive, quando começou o fenômeno do televangelismo no Brasil, eles arrefeceram, né, questionamentos legais sobre a validade daquilo ali, né? Então, o concessionário da televisão, da Band, aluga o espaço para o pastor falar o que ele quiser. Aí cria-se uma margem para discutir de quem é a responsabilidade quando alguém vende lá um feijão que cura Covid, entendeu? Essa discussão aí foi abandonada. Que os principais líderes midiáticos do evangelho montaram verdadeiros impérios. Que os evangélicos passaram de 8% da população brasileira para quase 30% declarado.
Esse discurso é interessante porque, do meu ponto de vista, né, para os meus valores e para as minhas opiniões, ela se defende do bolsonarismo criticando o petismo, não é isso? Porque ela atribui aos 12 anos de PT um verdadeiro nada no que se refere a regrar. Esses líderes evangélicos que apareceram na televisão e acumularam fortunas. Interessante. Mas isso aí é velho, né? Outubro de 2022. A Ava é notícia de novo agora, porque com essa verve aí, ela entrou no debate sobre Israel e Palestina. É a guerra, né? Embora eu tenha amigos inteligentes, a quem eu respeito muito, que me recomendam chamar de qualquer outra coisa. Outros nomes teriam para isso aí. Nomes mais precisos e nomes mais feios para o que está acontecendo na faixa de Gaza. E essas pessoas que me recomendam não chamar de guerra, elas devem estar se sentindo representadas pelo discurso mais recente do Lula a respeito desse assunto. Vamos ouvir o discurso do Lula, que a gente já volta aí para a vereadora Ava. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ao mencionar a figura histórica que mencionou, e desse jeito, o Lula se une de vez, né, a todo mundo que define o que está acontecendo em Gaza como genocídio. Obviamente, essa declaração aí do presidente do Brasil abriu um flanco ali para a oposição, rapaz. Os caras estão atacando com tudo. Veja aí esse post aí do Gustavo Gayer. Esse troço aí virou um fenômeno, rapaz, de viralização nas redes e nas manchetes também, né? É claro que alguém ia ter que defender o Lula. Não tem presidente possível sem um aliado para defender o cara. Um aliado que tentou foi o Omar Aziz. O presidente Lula, em momento algum, fez qualquer referência ao povo judeu. Nunca. Pelo contrário, ele tem o líder do governo do presidente Lula é judeu. Um dos maiores amigos que eu tenho no Senado, que é o Davi Alcolumbre, é judeu. De 0 a 10, que defesa você dá ali pro Omar Aziz? Sei não, hein, cara. E é isso que nos leva à tal vereadora de Goiânia, a Ava Santiago, porque foi ela quem fez a defesa mais eloquente da fala do Lula nessa história toda. Eu sei que já é 2024, as coisas mudaram tanto na política nacional, mas ainda assim é louco ver a vereadora do PSDB fazendo a defesa mais eloquente que o presidente do PT poderia receber. E o mais interessante, ela meio que defende o Lula só por tabela? Porque o que ela estava defendendo de fato, nesse discurso que é épico, que é manchetado, que é viralizado, o que ela estava defendendo era outra coisa. Então tá aí, sessão plenária de 21 de fevereiro de 2024, Goiânia, bora! Presidente, eu só quero trazer uma reflexão aqui, porque há colegas dizendo que não cabe a um chefe de Estado dar opinião sobre um conflito global, mas cabe ao vereador, né? O vereador de Goiânia, não cabe ao presidente do Brasil falar sobre o conflito internacional, mas é ao vereador de Goiânia que cabe pautar o conflito no Oriente Médio. Ah, não, presidente, por favor, o senhor precisa reassumir a métrica da importância do que se discute nesse parlamento, porque se o presidente da República não pode falar de conflito internacional, enquanto o chefe de Estado e o vereador de Goiânia pode ocupar 1 hora da sessão com a cidade cheia de problema, falando disso... É aí que eu queria chegar. Então ela não está bem defendendo o Lula, embora esteja. O que ela está defendendo é a ordem das atividades e o propósito das atividades da Câmara de Vereadores de Goiânia, certo? Que existe para quê? Para falar ali, de repente, de um buraco de rua, de um encanamento, planejamento urbano. Também não estou querendo aqui minimizar a função dos vereadores. Mas pera lá, né? Ela tá certa, pô. Fazer videozinho para acenar para sua claque, aí a gente perde a referência do que é prioridade, né, presidente? Aí, ó. Então a Câmara de Vereadores não está servindo para legislar nem fiscalizar. Está servindo para gerar videozinho para a rede social, através da discussão que estava sendo proposta lá sobre o tema da vez, que é a declaração do Lula. O que ela está apontando ali é um problema que a gente aqui no Meteoro tem reparado faz tempo, que são as casas legislativas do Brasil derrotando completamente seu propósito. Legislar, fiscalizar. A gente já viu de tudo aqui, às vezes, sei lá, hipoteticamente, é uma comissão que serve para discutir saneamento básico, coisa importantíssima. Mas os caras passam o dia lá discutindo comunismo, rapaz. Hein?
para gravar videozinho vertical. E essa coisa toda vai chegando onde? Vai subindo os níveis hierárquicos aí da República, chega na Câmara Federal com peruca e tudo, pô. E aí tem mais uma coisa que é interessante, porque quando a vereadora Ava se posiciona dessa maneira, ela tá meio que furando o corporativismo, né, que marca a classe política. Porque o limite que ela estabelece para o que está sendo discutido dentro da Câmara de Vereadores também é o limite que ela estabelece para ela mesma. Ela entende isso, de certo, mas fez mesmo assim. Tá aí ela no Twitter, ó. Eu concordo que as casas legislativas do Brasil precisam resgatar seus propósitos. No comecinho eu disse que de quando em quando alguém me mandava aqui algum registro da atividade parlamentar da vereadora Ava. Tem a ver com o meu trabalho, né? Vocês me mandam o que vocês querem ver aqui. E eu tô achando útil que seria legal a gente relembrar alguns vídeos captados em câmaras de vereadores espalhadas pelo Brasil, vídeos que vocês me mandam de quando em quando, pra gente estabelecer um contexto e saber do que a gente está falando aqui. Para começar, um caso que vocês comentaram muito, a dentadura do Wagner Cigano, de Goianésia, Goiás. Só sabe quem precisa do dentista é quem tem isso. Esquisito. Que mais que tem aí? Bora pra Minas. Diego Espino. E que se veste, se sente uma mulher e tem esse direito. Quem sou eu pra falar se isso é certo ou errado? O meu nome é Diego Espino. Vocês não vão foder comigo, não. A pessoa pode escolher o que ela quer ser e vocês têm que respeitar. Eu, Diego Espino, tô aqui pelo certo. E certo é o certo, é certo pelo certo. Racionais, MC! Eu sou do PSL, rapaz! Mas na rua, deita eu! Que é Diego Espino. É certo pelo certo! Você está acompanhando aqui comigo em que situações uma Câmara Municipal vira notícia nacional? Normalmente é bizarrice, né? Isso quando não é, digamos, um dígito introduzido no anuviamento do fim do trato digestivo, seguido por sons de altíssimos decibéis emitidos por gargantas humanas. O popular dedo no c... gritaria, que nos leva a Iguatu. Que a ficha é mais chula do que pulando de pato. E segundo, a Vossa Excelência, a Vossa Excelência, que nem tu nada, agradeço a Deus. Era nós do presídio, se o senhor tem a ficha suja, eu tenho a ficha limpa. Você tem a ficha suja, eu quero pedir desculpas. Note que tudo até aqui é sobre a forma do discurso. Não é nem sobre o conteúdo, não é nem sobre o que está sendo dito, é sobre como está sendo dito e como está sendo feito. Porque se for para falar de conteúdo, o buraco é mais embaixo. Você lembra de um cara chamado Sandro Fantinel, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? Não contratem mais aquela gente lá de cima. Vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Não, caso isolado, né? Beleza, pega aí então o áudio atribuído a Maria Aparecida da Silva, vereadora de Santa Terezinha de Goiás. Se essas prostitutas analfabetas da educação falarem de mim... E aí nesse momento, você que é um ser urbano, um ser cosmopolita, você poderia dizer... Ah, mas isso aí só acontece longe dos grandes centros urbanos. Aqui em São Paulo, jamais. Vai vendo. Camilo Cristófaro é o nome do cara. York. Eles lavarem no lavar a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar, não. Pessoal dos trabalhos. Estou suspendendo os trabalhos por 5 minutos. Deu para entender, né? Câmara de Vereadores só vira notícia nacional em caso de treta, de bizarrice, de coisa esquisita. Normalmente é assim. Videozinho captado em Câmara de Vereadores some, chega nessas horas. Mas aí... Ah, vá! Circo, showzinho, enquanto eu for presidente, não vai existir. O senhor usou o espaço da Câmara de Goiânia para proferir um dos discursos mais absurdos
que nós já ouvimos nesse parlamento. No dia em que nós celebramos 90 anos de conquista do voto feminino, o senhor sair do seu município, que deve ter muito mais coisa para fazer, para vir na Câmara de Goiânia e insultar as mulheres, volte para sua casa, vá aprender a fazer política na sua casa, no parlamento goianiense. O senhor não vai fazer isso. Eu estava aqui ouvindo todas as barbaridades que o senhor dizia e pensando, eu vou ouvir até o final, mas chegou um momento em que o senhor está usando a instituição, o poder legislativo, para propagar mentiras, ofensas, ataques pessoais. O senhor não tem o direito de usar o parlamento goianiense para ofender, para insultar. Se o senhor não sabe fazer política com dignidade, se o senhor apequenou o seu mandato e ganhou fama nacional por ser um dodóizinho, porque o senhor foi um dodóizinho, agora o senhor vai me escutar porque nós escutamos as suas barbaridades. O senhor que é presidente de um poder do segundo maior município do estado, o senhor foi para as redes sociais da vereadora Camila Rosa, porque o senhor sentiu que era para o senhor. Deve ser porque o senhor padece de uma síndrome de protagonismo que precisa de terapia. O senhor fez menção à fala de uma colega da vereadora na rede social da vereadora. O senhor fez essa busca nas redes sociais da vereadora sobre machismo e participação de mulheres na política e transformou isso em uma discussão do parlamento. O senhor transformou o parlamento de Aparecida em uma miudez, em uma pequenez, em um ressentimento. De novo a defesa institucional, hein? Reparou? É a segunda vez que a gente vê isso aqui. De discussão de rede social, mas o senhor não vai fazer o mesmo aqui em Goiânia, porque quem está presidindo essa sessão é uma mulher eleita. Aqui no parlamento nós temos mulheres eleitas e nós não vamos aceitar que um homem que se comporta com tamanha miudeza apequene o parlamento de Goiânia, como fez com o parlamento de Aparecida. E hoje, na nossa humilde exposição de arte digital, temos Shibairo. Tá aí o Twitter da artista, @Shibairo02. Isso aí é no Twitter. Tem muita coisa de muitos estilos diferentes aqui, mas o que me interessa agora é a pixel art, também conhecida como mosaico digital. É verdade, cara. Isso aqui é quase tão antigo quanto a humanidade. Não, nem tanto. Mas se você visitar ruínas romanas, você encontra coisa parecida com isso aqui. Não, nem tão parecido com isso aqui, mas seguindo o mesmo princípio. Da hora, parece capa de vídeo de lo-fi. Tem um Godzilla lá no fundo? Maneiro. E seguimos aqui falando da Ava Santiago, que talvez você conheça sem conhecer. Um vídeo dela que viralizou, se você é cracudo de política, você deve ter visto, sem saber de quem se tratava, foi o momento em que ela, que é do PSDB, declarou apoio a Lula, gerando aquela cena que a gente viu ali da bolsonarista descontente. Registro do Sérgio Lima no Poder 360. Vamos ver por que isso aqui bombou. Seu pastor, que o seu líder eclesiástico queira tratar o Bolsonaro como o próprio Cristo. Você não tem que se converter ao Bolsonaro. Se você é convertido a Jesus, ele basta. E é por isso que eu digo, quem ameaça a nossa fé é quem deixa nossas crianças com fome. Então, vamos de Lula no primeiro turno. Amém, igreja? A principal razão para a repercussão dessa cena que a gente viu aí, para mim, minha hipótese, é a falta de apoio de lideranças evangélicas a Lula. Então, quando vem uma defesa por esse viés, ela é muito bem-vinda, até pelos aliados mais próximos dele, né? Mas esses são os discursos, e política não é só tribuna, política também é gabinete. E até onde se sabe aí pelos registros expostos, a vida política da Ava também pode chamar atenção, nesse âmbito aí dos gabinetes, só que não pela eloquência, talvez pela ausência. Tá lá no O Popular, ó, Ava Santiago deixa reunião em gabinete após reclamação de Cruz. Quem que é Cruz? Prefeito de Goiânia. A vereadora e o presidente da Comissão de Educação da Câmara,
tentou participar do encontro sobre uma greve que estava rolando lá, de servidores da prefeitura. Aí o prefeito falou que não queria receber a vereadora porque ela faz oposição na Câmara? Vamos ler esse negócio para entender o que aconteceu exatamente, né, cara? Tá aí mais um trecho. A vereadora Ava Santiago se retirou de uma reunião no gabinete do prefeito depois que ele reclamou de como ela faz oposição. Ela estava lá para falar das demandas dos servidores da educação municipal. Estavam em greve há 14 dias. Tinha mais gente na reunião. Sindicato, uma deputada do PT, uma vereadora do PT, e ela estava ali como presidente da Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia. Daí o que me pega aqui, ó, é que o prefeito não gosta dela, dos discursos dela, né, cara? Não é questão de você ser vereador ou não. É questão pessoal. Se eu não concordar com o jeito que você ataca, então eu atendo você se eu quiser, disse o prefeito. Daí você sabe o que ela respondeu? Nada. Pegou e vazou. Mas fica mais interessante, porque ela meio que teve que forçar esse encontro com o prefeito. Ela forçou o cara a botar ela para fora, saca só. De acordo com a vereadora, pouco antes do encontro, um assessor avisou que o prefeito não queria ela lá. Mas a vereadora contou que, em resposta, disse para o auxiliar lá do prefeito que gostaria de ouvir a negativa dele mesmo, do prefeito. Fazendo isso aí, ela gerou um constrangimento, né, para o prefeito ao qual ela faz oposição. Enfim, tá formando para você um retrato da vereadora Ava? Não, porque para mim tá. Embora, como autor desse roteiro, eu tenha que admitir que nada aqui vai muito além da oratória dela. E tudo bem, porque faz sentido nesse momento. É com isso que a gente tá impressionado, até em função da notícia mais recente que a gente comentou no início. Como é que é isso? É leitura? É dom inato? Como é que você fala tão bem, Avita? Fala, dá o segredo, dá a receita pra gente, Ana Maria Braga. 2 elementos. Aliás, 3 elementos. Ouvi muito as pessoas que falam de forma diferente. Eu sou completamente deslumbrada pela forma que meu avô falava, mesmo sendo analfabeto. E eu fico absolutamente hipnotizada ouvindo o Fernando Henrique falar com todos os seus jargões acadêmicos, com todas as suas referências literárias. Esse é ouvir as pessoas e prestar atenção nas palavras, mesmo na construção do... É tucana mesmo, né? Não tem jeito. O fone é igual, ó. Ô, louco. Raciocínio. Boa relação custo-benefício. Isso é um negócio que me chama muita atenção. O outro ponto que vem logo na sequência é a música brasileira. A música brasileira me deu boa parte de quem eu sou, assim. Poesia, né? O que eu escrevo... mas só que... Poesia da nossa música. Só que exatamente. Só que a literatura, ela não fez tão parte da minha vida. Sim. Porque a literatura, para mim, a gente fala da arte, né? Para mim, a música é, entre as artes, a mais abrangente, a mais poderosa, a mais emancipadora. A mais próxima de Deus. A mais próxima de Deus e a mais... Tá, até aqui, a resposta dela inclui 2 fatores, né? Então, uma certa formação familiar, que proporciona a ela lá um bom exemplo com o avô, e o hábito de ouvir. E aí, música, que é poesia, que é texto. Beleza, para onde vai? Próxima do mais miserável dos homens. Sem dúvida. De Deus e do mais miserável dos homens. Exatamente. Né? A música, ela é a única arte capaz de encurtar distâncias entre o mais miserável dos homens e aquele que dorme em berço de ouro. Porque os dois são capazes de ouvir música e se emocionar e de fazer música para emocionar os outros. É só a gente pegar Beethoven e Pixinguinha. Beethoven e Pixinguinha é interessante porque é o erudito e o popular, né? Igualados em seus valores. E pode parecer pouco como posicionamento político ou como crítica cultural, mas é importante nesse momento. Eu devo lembrar a vocês que o Brasil ainda sofre, uma parte do Brasil ainda sofre uma influência cultural de um homem que escreveu que toda a história do samba não vale 2 compassos de bar. E quem ensinou alguns dos nossos a se desvalorizarem dessa forma, a pensar dessa forma? Ele, Olavo de Carvalho. Eu sou apaixonada por cinema, mas o cinema aprofunda desigualdades, porque para você acessar o cinema enquanto elemento emancipador que é a arte, você precisa acessar uma série de outras coisas. Para ficar em um exemplo, assim também é a literatura. Então, a música me ensinou muito do que eu sei. A música brasileira dita com um raciocínio complexo de forma simples, e para mim ninguém faz isso melhor do que
Belchior e Todo Belchior. Racionais. Todo Racionais. Então, fundamental. E terceiro, e não menos importante, a igreja, né? Quando você está na igreja, você fala, você vai para o microfone, você dá aula para a criança mais nova que você é sempre um orador em potencial. Então, esses 3 elementos me compuseram. Entendeu ali, né? Os 3 fatores, então. A convivência familiar, em primeiro lugar, aí a música, em segundo, e por fim, a prática que ela ganha lá no púlpito da igreja. Tudo isso culmina naquela oratória que a gente ouviu ali, né, cara? A oratória, tá? Porque eu ficaria surpreso se todas as ideias da vereadora Ava Santiago batessem com as minhas. Eu realmente ficaria surpreso, né? Porque ela é uma mulher séria, pelo jeito. E eu sou só um doidão no YouTube. Mas falando sério, eu adoraria que todas as minhas ideias fossem representadas e defendidas por essa verve toda aí. Só que eu sei que esse não é o caso, porque esse nunca é o caso. Sem dúvida que é saudável a gente parar aqui para admirar um bom uso da oratória e uma defesa do papel institucional de uma casa legislativa, né? Isso ainda mais num país que chegou perto aí de criminalizar a política lá pelas tantas. E é isso que eu estou fazendo aqui. Mas mesmo nesse meu tom aqui de admiração pela oratória, mesmo assim, eu não posso deixar de fazer uma ressalva. Não espere nunca ser totalmente representado. Não espere ser totalmente representado por ninguém, por ser humano nenhum nesse mundo. Nunca. Vale para a política e vale para os relacionamentos também. Então anota aí no seu coraçãozinho esse meu recado de despedida, hein? Ninguém representará você por inteiro. Apenas você mesmo. Não cabe ao presidente do Brasil falar sobre conflito internacional, mas é ao vereador de Goiânia